Bom dia, sexto ano! Esse nosso vídeo é um vídeo de revisão de prova, né? Que vai ser agora na sexta-feira. A primeira coisa que nós temos que saber, gente, em relação à matéria de prova de vocês, é que é uma matéria que vai exigir muita interpretação de texto. Tá? Visto assim que quando você fala em enunciado, discurso, vai envolver muita compreensão e interpretação da parte de vocês. Então é por isso que nós vamos começar falando sobre enunciado. Aqui, ó. O que é o enunciado? Vamos começar a pensar a partir do ser humano. Como é que o ser humano ele se porta diante do mundo? Ele se apresenta ao mundo por meio da linguagem, sendo ela uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal, tá bom? Lembrando que linguagem verbal é aquela que eu vou utilizar as palavras, né, a fala, e a linguagem não verbal é aquela que eu uso os sinais, os sons, os gestos e assim por diante. Então, professora, o que é o enunciado? O enunciado é essa linguagem que nós vamos usar para interagir com as outras pessoas, tá bom? É isso aí que é enunciado. No enunciado eu sempre vou ter um locutor, que é aquele que fala, e eu vou ter lá o seu interlocutor, que é aquele que interage. Sempre vou ter, beleza? Aí, galera, no enunciado, eu sempre vou ter que levar em consideração alguns aspectos extralinguísticos, ou seja, que fogem do texto. Por isso que eu falei com vocês que vocês devem saber interpretar muito bem para poder estudar essa matéria, tá? Por exemplo, quando eu falo bem assim, manga. Manga, eu tenho a manga que é essa manga aqui, ó, a manga da blusa, e eu tenho a manga que é a fruta. Então, para eu entender que tipo de manga eu estou falando dentro do meu enunciado, eu tenho que levar em consideração o contexto, né? Se eu falo bem assim, eu vou ali comprar uma manga, provavelmente eu estou indo comprar uma fruta, tá? E se eu falo bem assim, a manga não me coube bem, ficou apertada em mim. Então, provavelmente eu estou falando da manga, essa daqui, tá? A manga da camisa. Então, quando nós vamos estudar os enunciados, eu tenho que levar em consideração esse tipo de aspecto extralinguístico, que é aquilo que eu não deixo, que eu não falo de forma explícita dentro da minha fala. Outra coisa que nós vamos ver na nossa matéria de prova é sobre o discurso. Então, o discurso, gente, discurso é todo o processo que eu crio usando um enunciado, tá? Se lá no enunciado é a minha comunicação, né, onde eu tenho o meu locutor e o meu locutário, ou o meu interlocutor, no discurso eu vou começar a pensar, tá? Para quem que eu vou falar, por que que eu vou falar, com quem que eu vou falar e onde eu vou falar. Então, eu vou criar todo o contexto para a minha comunicação, tá? Então, esse aqui é o discurso. Por exemplo, se eu vou fazer lá uma apresentação de trabalho, eu tenho que pensar, né? Qual é o tipo de linguagem que eu vou usar, para quem que eu vou apresentar esse trabalho, por que que eu estou apresentando, aonde eu vou apresentar. Então, tudo isso eu vou levar em consideração para criar o meu discurso. Texto, galera. Texto é todo enunciado que tem comunicação, tá? Então, se eu tenho comunicação, eu também tenho um texto. Gente, se vocês perceberem, uma matéria é conectada à outra, tá? O discurso é conectado ao enunciado e o enunciado é conectado ao texto. Por isso que nós estamos estudando as três até agora, tem mais, tá? Mas por enquanto estamos estudando todas as três juntas, tá? Então, o texto é o enunciado que tem sentido. Não importa se tem apenas uma palavra ou mais. Não importa se esse sentido tem só uma palavra. Não importa se esse texto é feito através só de imagens, tá? Então, texto é aquilo que tem sentido completo. O texto ele pode vir acompanhado de uma linguagem verbal
ou uma linguagem não verbal. Se eu falo bem assim com vocês, voltou, acabou a pandemia, e nós estamos lá na escola. Aí vocês falam bem assim, professora, posso ir ao banheiro? E eu faço bem assim, ó. Tá vendo que isso daqui, vocês só de eu fazer assim, ó, eu não precisei falar nada, mas vocês já entendem o quê? Que não pode. Então, a mensagem foi passada de forma completa. Por isso que isso daqui, ó, pode ser considerado um texto, tá? Ou também vocês podem falar, professora, posso ir ao banheiro? E eu fazer assim, ó. Viu? Isso aqui é uma linguagem não verbal, eu não precisei falar, ó. Então, isso aqui, esse gesto que eu fiz, é considerado um texto não verbal, beleza? Como da mesma forma, foi até um exemplo que eu dei para vocês. Se vocês escutam uma pessoa gritando na rua bem assim, socorro! Né? Não assim, que assim ela tá alegre, né? Ela tá com medo, ela vai lá e grita, socorro! Aí vocês vão criar um contexto a partir dessa palavra. E alguns vão entender, socorro porque ela caiu, socorro porque ela foi assaltada, socorro porque ela tá pegando fogo, né? Para os mais dramáticos. Então, gente, a palavra socorro pode criar um contexto para aquela pessoa que fala e a pessoa que está ouvindo. Por isso que também é considerado um texto. E texto também pode ser isso aqui tudo. Texto também pode ser isso daqui tudinho, tá? Um conjunto de palavras também é considerado como texto. Intencionalidade. Intencionalidade, gente, como a própria palavra já diz, é a intenção que há por trás do seu discurso, do seu enunciado. Por que eu tô falando de discurso também? Porque normalmente quando você vai usar a intencionalidade, previamente você preparou um discurso, tá? Você ficou imaginando para quem que você ia falar, o que você ia falar, por que você ia falar, onde você ia falar. Então, normalmente quando nós temos a intenção de fazer alguma coisa, nós não chegamos assim do nada. A gente pensa antes, tá? Então, a intencionalidade é esse pensamento prévio, né, que eu tenho por trás da minha fala, por trás do meu texto. Hoje, no sábado, dia 4, é o meu aniversário, 28 anos. Então, hoje eu fui conversar com meu pai, eu já olhei assim para ele e falei bem assim, pai, você tá tão jovem. Nossa, pai, como você está jovem? E ele já olhou assim para mim desconfiado, né? Então, eu estava elogiando meu pai, porque eu quero ganhar um violão, né? Mas não funciona muito não, eu acho que eu vou ter que comprar eu mesma. Então eu fui já pensando em elogiar, em dar aquele agrado, para poder ganhar alguma coisa em troca. Eu fui com uma intenção. Tá? Eu não cheguei para ele e já falei assim de cara, pai, eu quero um violão. Eu já fui jogando ali, ó, elementos implícitos dentro do texto, né? Pai, é meu aniversário, estou ficando mais velha, gostaria muito de um violão, tá vendo? São elementos, são assim de dicas que eu vou colocando dentro do meu texto para já mostrar ao leitor qual é a minha intenção. Agora tem uma amiga também que direto quando nós saímos, né, antes dessa pandemia, eu sempre dava carona para ela, pra gente ir malhar. Então ela me ligava e falava bem assim, Gabi, você vai malhar hoje? E eu falava, vou malhar, quer uma carona? Mas aí ela me ligou, ela não queria só saber, Gabi, você vai malhar? Vou, beijos, tchau. Não era isso. Ela me ligou com a intenção de ir para a academia junto comigo, tá? Então, isso aí é que é a intencionalidade discursiva. Gêneros do discurso. Então, gente, gêneros do discurso. Opa, deixa eu arrumar vocês aqui que deu uma caidinha. Isso. Então, gêneros do discurso são textos, sejam ele formal, informal, usando linguagem verbal, não verbal. São esses tipos de textos que caminham dentro da nossa sociedade
e que nós costumamos usar dentro do nosso processo comunicativo, tá? Então, quando você está assistindo, por exemplo, o jornal, quando você está vendo a televisão, então o jornal, ele é um gênero do discurso, é onde eu materializo a minha fala dentro de uma estrutura. O poema é um gênero do discurso, a receita é um gênero do discurso, o bilhete, a carta. Então, toda vez que eu materializo a minha fala dentro de uma estrutura, e essa estrutura ela pode ser uma estrutura informal ou não, ela pode ser parecida ou não, tá? A propaganda, por exemplo, eu estou materializando a minha fala para poder apresentar a ideia de alguma coisa. O texto publicitário, eu estou materializando a minha ideia para poder vender alguma coisa. Me deu um branco, tá? Então, na campanha, eu movo um grupo para poder concluir um objetivo. Então, algumas vezes, o gênero do discurso, ele vai ter uma estrutura muito próxima, que é igual a essa que eu falei para vocês, a propaganda, a campanha e o anúncio publicitário, ou eu vou ter estruturas totalmente diferentes. Por exemplo, o jornal e a carta. Gente, os exercícios sobre essa matéria nós vamos fazer nas lives e também vou deixar alguns na plataforma Plural, que é que vocês usam na escola, tá bom? E lembrando, gente, que para vocês irem bem nessa matéria, vocês têm que ir bem em compreensão e interpretação textual. Então, adquiram muito conhecimento de mundo. Beijo e até o nosso próximo vídeo.